Olá, bom dia. Nós vamos continuar nosso estudo de concordância, em especial nessa primeira parte, concordância nominal. Eu não sei se você se recorda, Nicole, mas na última aula nós começamos a conversar sobre um disco de ouro que era remetido na sonda Voyager, né, para as viagens espaciais, e atualmente essa sonda está muito distante no espaço. E nesse disco havia gravações, gravuras, referências, certo? E a partir desse texto, nós passamos a observar a concordância entre algumas palavras. E eu até comecei a falar, inclusive, sobre concordância nominal. Então, eu vou voltar àquela página para que a gente parta dali e possamos conversar juntos. Tranquilo? Então, olha aí a minha tela. Vou compartilhar com você o nosso livro. Lembrando, Nicole, que este conteúdo de concordância, ele é importante por vários aspectos, certo? Ele é importante por interferir na qualidade do seu texto, por apresentar de maneira frequente questões em provas. Então, são muitas as provas que fazem questões sobre aspectos de sintaxe de concordância. E lá na avaliação do Enem, quanto à competência 1, a concordância, ela pesa. Falhas quanto à concordância são consideradas inadequações graves. Então, dê uma olhada aí no livro comigo e vamos seguir. Então, veja que lá nós já havíamos conversado e retirado do texto sobre esse disco folheado a ouro o seguinte: os discos, a agência, uma mensagem. Observe que os artigos que estão acompanhando esses nomes estão concordando com eles em número e em gênero. Veja também aqui os adjetivos: sondas gêmeas, pequeno disco, longínqua civilização. Aqui os adjetivos também concordam em gênero e número. E ainda temos a situação dos verbos, que passam a concordar com o sujeito a que se referem, mais especificamente com o núcleo do sujeito. Essa é a regra geral. Então veja só, atualmente as duas sondas estão a distâncias inimagináveis do nosso planeta. Como eu tenho um sujeito as duas sondas e o núcleo sondas está no plural, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, estão. Olha o outro exemplo. O objetivo dos discos é levar uma mensagem da humanidade. Sujeito aqui. O objetivo dos discos. Núcleo do sujeito. Objetivo. Substantivo no singular. Verbo no singular. E aí já fica para você a regra geral de concordância verbal que vamos estudar daqui a algumas aulas. O verbo concorda com o núcleo do sujeito a que se refere. Certinho? E aí eu peço para que você me acompanhe nesses dois conceitos. Concordância nominal. Princípio sintático de acordo com o qual toda palavra variável associada ao substantivo deve ser flexionada para se adaptar a ele. Então, quando estamos conversando sobre concordância nominal, o que acontece? Toda palavra que tem variação, como o adjetivo, o artigo, e que esteja acompanhando um substantivo, deve ser flexionada de acordo com o substantivo. Então, por exemplo, se é um substantivo que está no feminino plural, o adjetivo que o acompanha também no feminino plural, a não ser que ele não tenha essas flexões, como é o caso de azul marinho. Há sempre aquela exceção, certo? Que vocês estudaram em morfologia. Então é importante observar que palavras variáveis que acompanham substantivos são flexionadas para concordar com eles. E aí, logo ao lado, nós já temos o conceito de concordância verbal. Veja lá. Princípio sintático de acordo com o qual o verbo deve ser flexionado para se ajustar ao sujeito da oração. No momento não é ao que aqui nos vamos dedicar,
Mas o seguinte, regra geral de concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, se nós temos um núcleo do sujeito que está no singular ou que está no plural, o verbo será concordado dessa maneira. Ainda tem a questão da pessoa, do discurso, de acordo com algumas regrinhas que veremos. Lembrando que aí não interfere a questão de gênero, porque o verbo não tem flexão quanto ao gênero. O verbo é flexionado quanto a modo, tempo, pessoa, número e voz. Essas são as possibilidades de flexão verbal. Agora, nós vamos caminhar para as regras de concordância nominal, que é o centro da aula de hoje. Então, vejam aí comigo. Bom dia, Isabela. Então, concordância nominal. Regra geral. Concordância dos adjetivos com vários substantivos e outros casos de concordância nominal. Então, este estudo de concordância nominal, ele é dividido nessas três etapas. Regra geral, concordância do adjetivo com vários substantivos, outros casos de concordância nominal. Então, nós temos essas três partes para pensarmos juntos. Agora, vamos conversar sobre a regra geral a partir do exemplo trazido pelo livro. No segundo jogo, sofremos outra derrota vergonhosa. Observe aí, no segundo jogo, eu tenho um núcleo nominal ali, que é a palavra jogo. E observem que esse núcleo nominal é acompanhado de duas outras palavras, no e segundo. No, lá dentro, tem um artigo. Artigo definido o, no singular, masculino, combinando com jogo. Segundo está no masculino e também faz referência a singular, acompanhando o núcleo nominal jogo. Na segunda metade aí do exemplo, nós temos outro núcleo nominal, a palavra derrota. Observem lá. E a palavra derrota tem duas palavras variáveis que a acompanham. Outra e vergonhosa. Outra, feminino singular. Vergonhosa, feminino singular. Veja que outra é uma categoria de palavras que não havíamos conversado até aqui. É um pronome. Alguns pronomes têm flexão de número e gênero, certo? Outros não. Mas outra é um caso desses e deve concordar com o substantivo a que se refere. Então, observem, temos dois núcleos nominais. E junto a cada núcleo nominal, aquelas palavras variáveis que se referem a esses núcleos estão concordando com esses núcleos, certo? Tranquilo assim? Agora vamos para a nossa regra. Veja aqui comigo. Regra geral, que eu já mostrei para vocês mais acima. Toda palavra variável que se associa a um substantivo concorda com ele em gênero e número. Então, toda palavra variável está ali se referindo a um nome, deve concordar com ele em gênero e número. Tranquilo? Qualquer perguntinha aí apareça no chat ou no microfone. Veja mais um caso. As duas sondas estão a distâncias inimagináveis do nosso planeta. Aqui nós temos destacados três núcleos nominais: sondas, distâncias e planeta. Sondas feminino plural, distâncias feminino plural e planeta masculino singular. E vejam aí de novo, as palavras que acompanham sondas estão no feminino plural, as e duas. A palavra que acompanha distâncias está no plural porque aquele adjetivo ali não tem feminino, inimagináveis. E junto de planeta nós temos o pronome nosso, que está no masculino, certo? Então, observe o masculino singular, nosso planeta, o pronome possessivo.
E aí nós acabamos por nos dar conta de que quais são essas palavras variáveis que acabam por acompanhar esses núcleos nominais e devem concordar com eles? Artigo, pronome, numeral, adjetivo, são as palavras variáveis que normalmente acompanham o substantivo. E o seu material didático acabou por listá-las para nós. Deem uma olhada aí junto comigo. Olhem lá, artigo, numeral, adjetivo e pronome. É muito comum que essas palavras variáveis acompanhem substantivo e façam a concordância com ele. Essa é a regra geral e eu acredito que não seja motivo de dúvida ou de incerteza para nenhum de vocês. Só lembrando o seguinte, a regra geral de concordância nominal é bem simples, mas observem que é motivo de discriminação, de preconceito linguístico, aquele que não faz flexão e não realiza concordância naquilo que fala, tanto concordância nominal quanto concordância verbal. Então, observem que precisamos tomar um cuidado razoável com isso sim. Às vezes, numa entrevista, numa conversa formal, é necessário cuidar da concordância. Aquele que fala os meninos, as coisas, sofre aí um certo preconceito e até um razoável grau de exclusão social. Então, observem isso, até para que não pratiquem esse preconceito linguístico. Agora vem um momento que é motivo de muitas dúvidas. Então, nós estamos saindo de uma regra bem simplesinha para outras que ainda são simples, mas que normalmente na hora da escrita nós temos dúvida. O que eu faço, por exemplo, quando eu tenho um adjetivo e dois substantivos diante dele? Eu concordo com os dois, com um só? Como é que isso funciona? E quando o posicionamento é o contrário? Dois substantivos e logo na frente um adjetivo. E nesse caso, eu já adianto para vocês. Faz diferença se o adjetivo está antes ou depois desses nomes. As regras são diferentes de acordo com o posicionamento do adjetivo em relação aos núcleos nominais. Então acompanhe aí comigo. Nessas sequências, a concordância do adjetivo é determinada conjuntamente por dois fatores. Então, o que eu devo observar para determinar como será a concordância? Primeiro, a função sintática. Sim, você terá que lembrar dessas duas funções. Se este adjetivo é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Logo em seguida, a posição desse adjetivo. Se ele está antes dos núcleos nominais ou após. Se está antes dos substantivos ou depois desses substantivos. Então, você sempre aplicará esses dois critérios de avaliação para determinar como será a concordância. É adjunto ou predicativo? Está antes ou está depois? Feito? E agora vamos lá. Então, quando é adjunto e está antes do substantivo, concorda com o primeiro substantivo que aparece. Essa é a regra, não tem outra opção. Vamos ver os exemplos para que vocês entendam. Primeiro exemplo. Longínquos planetas e civilizações talvez recebam as mensagens da Terra. Observem que aqui nós temos dois núcleos nominais, planetas, masculino plural, e civilizações, feminino plural. Veja que o adjetivo longínquos, certo, está concordando com planetas, está no masculino plural. Então, concorda com a primeira palavra aqui, com o primeiro substantivo que aparece, quando está antes e é adjunto adnominal. Hugo, o que é adjunto adnominal mesmo? É quando temos uma palavra ou expressão que ali dentro da oração caracteriza um nome, sem a interferência de um verbo. O adjunto adnominal, ele é conectado diretamente àquele nome a que se refere, sem nenhum intermediário no meio do caminho. Agora vejam o segundo exemplo. As palavras planetas e civilizações tiveram seu posicionamento trocado. E observe que aí a concordância foi mudada junto. Longínquas civilizações e planetas talvez recebam as mensagens da Terra.
Agora, civilizações é o primeiro substantivo. E o adjetivo passou a concordar com civilizações. Está no feminino plural, longínquas. Então, de novo, a adjunta adnominal antes dos substantivos concorda com o primeiro substantivo que aparece. Agora o último e terceiro exemplo. Ou terceiro e último exemplo. Os discos da Voyager levam variados sons e músicas de nosso planeta. Veja aqui que eu tenho sons e músicas. Sons apareceu primeiro, então o adjetivo está concordando com sons, masculino plural. Essa regrinha, tranquilo por aí? Olha, manda um reaction aí para mim, fala se está ok ou não pelo chat, tá bom? Vou aguardando pela reação de vocês. E aqui o livro ressalta um pequeno detalhe. É importante considerar que, em construções como as exemplificadas por essas frases, a característica é atribuída a todos os substantivos, e não apenas ao primeiro da série. Então, este comentário é extremamente importante. Por mais que você concorde o adjetivo com o primeiro substantivo que aparece, certo? Observe isso comigo. Concorda com o primeiro substantivo que aparece, mas a característica está se referindo aos dois. Então, quando eu falo longínquas, são as duas palavras que estão ali recebendo esta característica, mesmo concordando somente com a primeira. Então, o significado é: aqueles dois elementos são longínquos. Feito? Então, o adjetivo, mesmo concordando somente com o primeiro termo, refere-se aos dois. Isso aparece normalmente em questões de interpretação de texto. Vamos adiante? Ele trouxe aqui mais uns exemplos deste caso para vocês. Na adolescência, ela viveu ingênuas paixões e romances. Esse ingênuas está concordando com paixões, que é a primeira palavra que apareceu ali. Porém, se refere aos dois substantivos, tanto paixões quanto romances. Tanto as paixões quanto os romances são ingênuos. Feito? Agora veja um outro exemplo abaixo. Ler na biblioteca os velhos jornais e revistas sempre foi um de seus passatempos favoritos. Velhos aí, concordando com jornais. Mas somente os jornais são velhos? Não, as revistas também são. Então é este o alerta que eu estou te dando nesse momento. O adjetivo está concordando com o primeiro substantivo que apareceu, mas se refere aos dois. Os dois têm aquela característica. E se o adjetivo vier depois? Para quem chegou aí um pouquinho depois, estamos vendo como concordar adjetivos com mais de um núcleo nominal ao mesmo tempo. E ao vermos isso, o que estamos conversando, certo? Que se o adjetivo está antes ou depois, interfere na regra, e se este adjetivo é um adjunto adnominal ou um predicativo. Continuamos com os adjuntos adnominais, só que agora o adjunto adnominal está após os substantivos. Vejam como a regra muda. O adjetivo pode concordar indiferentemente, só com o último substantivo da série ou no plural com todos os substantivos. Então, quando o adjetivo está depois, nós temos mais de uma opção de concordância. Eu vou mostrar por meio do exemplo, que acredito que fique mais claro assim. Veja só. Gritos e música estranha vinham à noite do velho casarão. Vejam que eu tenho gritos, masculino plural, e música, feminino singular. E o adjetivo que veio logo depois ficou no feminino singular, concordando com a palavra música. Então, quando o adjetivo está depois, eu posso concordar com o substantivo mais próximo,
o último que apareceu. Então, neste caso, eu posso concordar com música, gritos e música estranha. Agora veja o exemplo logo abaixo. Gritos e música estranhos vinham à noite do velho casarão. Continuo com gritos masculino plural e música feminino singular. Só que agora o adjetivo ficou no masculino plural. O que isso significa? Que eu estou concordando com os dois núcleos nominais ao mesmo tempo, tanto com gritos quanto com música. Em língua portuguesa, o genérico aí dessa concordância nominal é qual? É o masculino plural. Quando eu preciso concordar com mais de um núcleo ao mesmo tempo, e eles têm gêneros diferentes, ou um está no singular e outro no plural, a forma geral que concorda com todos os núcleos simultaneamente é o masculino plural. Então fiquem atentos com isso. A adjunta de nominal após os substantivos pode concordar com o último substantivo ou com os dois ao mesmo tempo. Acompanhe aí comigo mais uns exemplos. E façam perguntas, pessoal. Vamos lá no chat se vocês tiverem alguma dúvida ou não tiverem compreendido alguma regra. Nesse caso aqui, eu acredito que vale a pena ler a explicação que está aí no livro. Me acompanhem. Nesses casos, vale o mesmo princípio do item anterior. Ou seja, a característica expressa pelo adjetivo é atribuída a todos. Então, pessoal, independente se eu concordei só com o último ou com os dois ao mesmo tempo, a característica ela é atribuída a todos os seres que ali estão, certo? Parece que nós temos alguém no chat. A presença de artigos antes dos substantivos pode alterar a concordância? Nós vamos chegar a algumas regras mais específicas, certo, Arthur? Estão mais abaixo. Nesse caso aqui, a presença do artigo não altera a concordância, tá bom? Arthur está um passo à frente, hein? Apareceu aí mais uma pergunta? Tá bem, seguindo lá. Agora vejam só. Os exemplos, então. Os dois amigos conseguiram guincho e mecânico gratuito. Lembram da placa que abria este capítulo e que eu fiz a pergunta para vocês? O que era gratuito? Se era só o guincho ou se era só o mecânico? Então vejam, gratuito ali depois de guincho e mecânico está concordando com o mecânico, mas a característica se refere aos dois, tanto o guincho quanto o mecânico são gratuitos, independente se esse adjetivo virar no singular ou no plural. Os dois amigos conseguiram guincho e mecânico gratuitos. Aí, nesse caso, fica mais claro que se refere aos dois, porque o adjetivo já está no plural. Veja o terceiro exemplo aí comigo. Pisos e paredes claros tornam os ambientes mais agradáveis, dizem os arquitetos. Então, esse claros refere-se a piso e paredes, e não somente a um deles, certo? Vou até fazer o seguinte. Vamos retornar à primeira página em que tinha a imagem da placa, para vocês avaliarem comigo. Tá chegando. Ah lá, olhe lá. Guincho mecânico gratuito. Como este gratuito que vimos aí na placa da rodovia está após os dois termos, ele pode concordar com o termo que veio por último ou com os dois ao mesmo tempo. Poderia estar no plural. Mas independente se no singular ou no plural, se refere tanto a guincho quanto a mecânico. Então, os dois serviços são gratuitos, tanto o guincho quanto o mecânico. Então, naquele diálogo que aparece aqui, e nós fomos discutindo essa placa, vem assim: dois amigos viajam por uma rodovia, o carro quebra e eles precisam de um guincho, mas estão sem dinheiro. Quando vem a placa acima, desenvolve-se entre eles este diálogo. Olha só que sorte, guincho gratuito, vamos ligar.
Sorte nada, só o mecânico é de graça, o guincho é cobrado. Então, qual dos dois domina a concordância nominal? É o que aponta que ambos os serviços são gratuitos, porque o adjetivo se refere aos dois elementos. Certinho? Vamos voltar lá onde estávamos. E aí eu disse para vocês que veríamos qual era o sentido da placa durante a aula, certo? Aqui nós ainda temos alguns complementos teóricos sobre essa etapa. Veja só. Quando o adjetivo concorda opcionalmente com todos os substantivos, ele vai sempre para o plural. Quanto ao gênero, vai para o masculino se qualquer um dos substantivos da série for masculino. Isso eu já falei para vocês. Ele comprou meias, terno, bermuda e camisas brancos. Então, quando eu decido concordar com todos os elementos de uma vez só, essa concordância se dá no masculino plural quando eu tenho palavras de gêneros diferentes. Agora, se todas forem masculinas, é lógico que a concordância será no masculino. E se todas forem femininas, a concordância também será no feminino. Agora vá para o número 2. A opção de concordar o adjetivo com todos os substantivos da série, às vezes sofre restrição imposta pelo sentido lógico do enunciado. Olhem só, pessoal. Ela adora salada e carne suína. Você, obviamente, percebe que suína não pode se referir à salada, porque muito provavelmente não teríamos uma salada suína. Talvez uma salada de bacon, não sei. Então, o seguinte, ali o suína refere-se logicamente à carne. Então, não colocaríamos no plural. Ela adora salada e carnes suínas, né? Porque ficaria no minimamente engraçado ou sem sentido. Fiquem atentos a isso, porque é recorrente em algumas provas que essas situações absurdas sejam testadas para que vocês digam se faz sentido ou não. O segundo caso é quando temos o predicativo ao invés do adjunto adnominal. O predicativo, de novo, vale a discussão se ele está antes ou depois dos núcleos nominais. Predicativo antes dos substantivos. O adjetivo pode concordar indiferentemente só com o primeiro dos substantivos ou concordar no plural com todos eles. Então a regra aqui é o contrário das outras. Aqui, quando o adjetivo está antes, ele pode concordar só com a primeira palavra ou com todos ao mesmo tempo. Veja aí o exemplo. Ainda estava nítido em sua memória o sorriso e as palavras da irmã. Ainda estavam nítidos em sua memória o sorriso e as palavras da irmã. Na primeira construção, o nítido concordou só com a primeira palavra, sorriso. Já na segunda, concordou com o sorriso e as palavras. E vejam que aqui eu tenho o verbo de ligação. Estava, estavam. Por isso, trata-se de um predicativo. E aqui o livro ainda faz o seguinte, indica para você, verbo de ligação no singular, predicativo no singular, verbo de ligação no plural, predicativo no plural. Por quê? Reveja os dois exemplos da página anterior, compare-os e observe que a mesma concordância de número que se aplica ao verbo de ligação, aplica-se também ao predicativo do sujeito. Então, se eu coloquei o verbo no singular, predicativo no singular, coloquei o verbo no plural, predicativo no plural. Não farei a concordância de maneira diferente com cada elemento. E quando este predicativo está depois? Para finalizarmos aí a nossa aula. Necessariamente concordar no plural com todos os substantivos. Se o predicativo aparece depois dos substantivos, depois dos núcleos nominais, ele deve concordar com todos, certo? Veja aí, o sorriso e as palavras da irmã estavam nítidos em sua memória. Nítidos está concordando com sorriso e palavras. Os jovens mantêm os sonhos e as esperanças de um mundo melhor acesos.
acesos, concordando com sonhos e esperanças. A chuva fria de domingo deixou a praça e o parque vazios. Vazios concorda tanto com praça quanto com parque, certo? Os outros casos de concordância nominal, esses chamados casos nominais, eu vou trabalhar na nossa próxima aula. Então, o que eu quero que vocês façam como tarefa? Que vocês comecem os exercícios lá no caderno de atividades referentes ao capítulo 28. Então, colocando no chat, tarefa, capítulo 28, caderno de atividades. Quais exercícios? Eu quero os 5 primeiros. E como nós temos outra aula amanhã, logo cedo, eu já vou começar corrigindo esses exercícios antes de continuar com o conteúdo de vocês aí na parte teórica, no livro teórico. Pessoal, perguntas, questionamentos? Alguma dúvida? Arthur, eu vou chegar nesse detalhe aí que você perguntou, tá? Fique tranquilo. É que não é o momento ainda. Façamos o seguinte, vou colocar aqui no mosaico. Ofereçam reactions aí para mim, para que eu saiba se está tudo bem. Certinho. Então, pessoal, na aula de amanhã eu corrijo essa tarefa e continuo o conteúdo. Até a próxima aula, um abraço para vocês. Apareçam no Drive amanhã do colégio, tá bem? Vai ser ótimo vocês participarem. Abraço.